Você que veio para ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam? Glória a Deus. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase vinham a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amados, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre você ouvir a Cristo, a palavra de Cristo. Muitas vezes nós nos perguntamos assim: por que não dá certo? Por que as coisas não acontecem com a gente? Nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que ressuscitou dos mortos ao 3º dia. E muitas vezes as pessoas lá de fora, as pessoas lá do mundo conseguem alcançar as coisas e nós não conseguimos. Nós temos algumas coisas, irmãos, que nós precisamos observar na nossa vida. Nós temos algumas coisas que nós precisamos aprender na nossa vida, como cristãos, como filhos de Deus. Como eu falei aqui a semana passada, muitos buscam Jesus por causa do pão, ou seja, da necessidade diária, e não por aquilo que Ele é. E nós podemos ver nessa pesca maravilhosa, nisso que aconteceu, e essa pesca aconteceu logo no início do ministério de Cristo. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Lucas fala do nascimento, Lucas fala da apresentação de Jesus por Simão, até nós lemos aqui a semana passada Lucas 3, quando apresentou a Helena. Lucas fala do batismo de Jesus por João Batista, da descida do Espírito Santo como pomba na vida dele, e agora ele vem aqui no lago de Genezaré, que nada mais é que o Mar da Galileia, é outro nome que eles dão para o Mar da Galileia. E as pessoas começam a encurralar ele, começam a apertar ele. Por quê? Porque as pessoas querem tocar nele, as pessoas querem relar nele, as pessoas estão atrás das suas necessidades, as pessoas estão atrás daquilo que elas necessitam, que elas precisam, então elas querem tocar. Até porque, se você ler um pouquinho antes aí, ele cura a sogra de Pedro, ele cura um endemoniado, ele liberta um endemoniado. Então as pessoas estão atrás dos milagres. E aí Jesus fala para Pedro: afasta um pouquinho esse barco. Ele senta no barco, Pedro afasta um pouquinho o barco, lógico, segurando a corda para o barco não ir para o mar, para o meio do mar. E dali Jesus começa a ensinar. Vamos ler aqui para vocês verem. 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.
assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele começa a pregar, ele começa a ensinar aquela multidão, ele começa a pregar o Evangelho, a palavra da verdade que hoje nós temos por Bíblia. Naquela época ele ainda estava trazendo as boas novas de salvação, então ele falava mais o verbalmente, ou então passagens do Antigo Testamento. E nós podemos ver nesse texto que Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Pedro, só eles estavam, se você ler o versículo 2, eles estavam lavando as redes. Toda vez que acaba a pesca, os pescadores trazem as redes para a margem, e então eles começam a tirar os galhos que enroscaram, os entulhos. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, né? Hoje em dia tem também as garrafinhas de água, os copinhos plásticos. Então eles vão tirando das redes, vão limpando as redes, lavando as redes. E por que eles estavam fazendo isso, irmãos? Porque eles tinham tido uma pesca a noite inteira eles tinham pescado e não tinham pegado nada. Eles não tinham conseguido pegar nada. Então eles estavam ali praticamente, vamos falar assim, decepcionados com o dia de trabalho, decepcionados com aquilo que eles tinham feito. Eles não tinham pego nada. E Jesus começa a ensinar do barco. Jesus começa a pregar a palavra de cima daquele barco. E depois que ele acaba aquela pregação, depois que ele acaba aquela ministração, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, volta para o mar. No mar alto, lá no meio, irmãos, as redes lavadas, tudo pronto para ir embora. Tinham pescado a noite inteira. O melhor horário para pescar, todo mundo sabe, é de noite. É de noite, tem o horário do peixe. Aí Pedro fala: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Vamos ler aqui? Versículo 4. E quando ele acabou de falar, disse a Simão: volte ao mar alto, lance as vossas redes para a pesca. E respondeu Simão e disse-lhe, versículo 5: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ou seja, o horário do peixe já foi. Nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, nada conseguimos. Nós somos pescadores, nós conhecemos, nós sabemos que não pega. Irmãos, muitas vezes Deus está mandando você fazer alguma coisa, ou Deus está mandando você ter alguma atitude, e por você conhecer a situação, você fala: não vai dar em nada, não vai acontecer. Só que nós temos que ter a obediência que Pedro teve. No final do versículo ele fala: por que mandas? Em outras Bíblias está: pela tua palavra eu lançarei a rede. Pela tua palavra eu vou voltar lá e vou lançar a rede. E a Bíblia fala que então Pedro montou naquele barco, não sei se sozinho ou se com mais pessoas, e foi ao mar alto. E a Bíblia fala que ele lançou a rede. Vamos ler aí? 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fez sinal. Tiago e João nem foram, porque eles sabiam que aquele momento não era o momento de lançar a rede, aquele momento não era a hora da pesca. Tiago e João nem foram. Aí Pedro começa: vem, está no mar alto, não dá para escutar, então ele faz sinais: vem aqui, tem muito peixe, as redes estão se rompendo. Então Tiago e João montam naquela embarcação e vai na direção de Pedro, lá no meio daquele mar alto, e eles então trazem as redes, e a Bíblia fala que era muitos peixes. Era uma grande pesca, tanto é que esse texto chama a pesca maravilhosa. Eles pegaram muitos peixes. Por que muitas vezes os crentes não alcançam as coisas? Porque eles não ouvem a palavra de Deus, ou se ouvem, entra aqui e sai aqui. Porque Pedro
Pedro, ele ouviu a palavra e ele obedeceu, ou seja, ele colocou em prática, e a partir do momento que ele colocou em prática, ele conquistou aquilo que eu acho que eles nunca tinham conquistado, que foi a pesca num horário que não é o habitual, e aonde eles pegaram muitos peixes. Por que muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos de Deus, irmãos? Por que muitas vezes nós não alcançamos os milagres de Jesus? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Por mais que nós ouvimos, nós não colocamos em prática. Por mais que nós sabemos onde está o nosso erro, temos medo de consertar. Porque, eu sei como que é, e se eu fizer, vai dar problema. Não, você não sabe. Os discípulos eram pescadores, eles sabiam que naquela hora não era a hora da pesca, aquele momento não era a hora de pescar, mas eles foram lá, e como eu li para vocês ali, pela tua palavra lançaremos as redes, pela tua palavra nós vamos fazer. Irmãos, a palavra do Senhor tem poder. Quando nós ouvimos, querendo ou não, às vezes vocês podem pensar assim: pastor, mas eu estou lá no domingo, eu ouço a palavra e depois eu nem lembro até na quarta-feira. É verdade. E se você perguntar para mim o que eu jantei há 3, 4 dias atrás, eu também não sei. Se você perguntar para mim o que eu almocei há 2, 3 dias atrás, eu também não sei. Mas eu posso te falar com toda certeza que se eu não tivesse comida, eu estaria com muita fome. Se eu não estivesse comido, eu estaria com muita fraqueza. Só que como eu como, aquilo me traz o sustento, me traz as vitaminas, aquilo que é necessário para que eu possa estar forte, para que eu possa trabalhar, para que eu possa ter as minhas consciências normais e fazer a obra do Senhor, e também cuidar da minha família, trabalhar. Assim é a palavra de Deus. Todos os domingos, todas as quartas nós pregamos aqui na igreja, e você pode também, através da tua Bíblia, da palavra de Deus que você tem na sua casa, hoje no seu celular, você pode estar lendo, você pode estar meditando, e você pode estar pegando aquilo que o Senhor tem para aquele dia, para te fortalecer e para te fazer alcançar. Aqueles discípulos estavam lavando as suas redes, ou seja, eles estavam dando o dia como perdido. Muitos de nós às vezes para pensar e desanima, e vê os sonhos longe, e vê as coisas difíceis de acontecer. Mas a Bíblia fala que pela palavra de Jesus, Pedro lançou as redes, Pedro lançou ao mar e pegou uma grande quantidade de peixes. Nós precisamos aprender a ouvir essa palavra, a pegar ela, entender o que foi pregado no domingo. Eu tenho falado já 2 domingos, e com esse vai ser o 3º. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus contou uma parábola, e ele fala assim: o homem saiu a semear, e ele jogou a semente, e uma parte dela caiu na terra rochosa. A outra parte da semente que ele lançou caiu numa terra que não tinha fundamentos. A outra parte da semente que ele lançou caiu numa terra que tinha espinhos, espinheiros. Mas uma parte da semente que foi lançada caiu numa terra boa e produziu fruto. Aí os discípulos perguntam para ele: mas Senhor, o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa parábola? Nós não entendemos. Ele até chama a atenção dos discípulos, ele fala assim: ainda não compreendestes as coisas do reino? Eu vou explicar para vocês. O semeador que saiu semear a semente é a palavra de Deus. O semeador é a palavra pregada, é aquilo que é anunciado. E quando ela cai numa terra rochosa, são corações fechados, corações endurecidos. A palavra até entra pelas janelas da alma, mas ela fica ali, ela não
tem fundamento, porque é uma terra rochosa, logo vem o diabo e arranca, atira, a leva embora, e ali não produz fruto nenhum. A palavra que caiu numa terra que tem pouco fundamento, é uma terra rasa, é uma poeira, mas a palavra conseguiu fazer uma raiz, conseguiu crescer um pouquinho, deu até um pouquinho de esperança na vida daquela pessoa, mas a primeira dificuldade que vem, o primeiro problema que vem, a primeira tempestade derruba, e ela não produz mais fruto. A terceira parte da semente, que é a terceira parte que caiu no meio dos espinheiros, ela até cresce, ela até vira uma árvore, mas logo vem os espinhos e começam a sufocar, tirar a sua luz, e logo ela morre. E esses espinhos, ele fala, é o dinheiro, é as riquezas, é os bens materiais, é as coisas que o mundo oferece, as prostituições, tudo isso, ela vai sufocando e mata aquela palavra. A quarta parte da semente que caiu numa terra boa, essa sim, é a pessoa que está com o coração aberto, a palavra entra, cai numa terra boa e frutifica, ou seja, ela cria raiz, e ela dá fruto, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, esse é o que recebe a palavra nas janelas da alma, que é olho, ouvido, e ele entende ela e põe em prática. Irmãos, muitas vezes, nós até ouvimos a palavra de Deus, mas só que na hora que vem as lutas, nós acabamos deixando para trás as coisas de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O primeiro contato que Jesus teve com Pedro foi na sinagoga, segundo o livro de Lucas, né? Curou a sogra dele, na casa dele, e deu essa pesca maravilhosa de Lucas 5. No último versículo que nós lemos aqui, que na verdade não é o último versículo do capítulo, só dessa parte, no penúltimo, na verdade, o 10, ele fala assim para Pedro, no final: não tenha medo, eu vos farei pescadores de homens. Ele comissionou Pedro a fazer algo maior, algo melhor. E Pedro, a partir de então, junto com os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e os outros discípulos, depois os outros 9, eles começam o ministério, eles começam o discipulado com Cristo, e foram 3 anos e meio andando com Cristo, 3 anos e meio aprendendo de Jesus, 3 anos e meio na presença do Senhor, 3 anos e meio estando naquela situação. Só que a hora que chegou nos 3 anos e meio, irmãos, começa a perseguição, começa as lutas, começa as dificuldades. Jesus agora começa a ser perseguido e as pessoas querem o matar. Jesus agora começa a ser perseguido e as pessoas querem o crucificar. E Jesus agora começa a falar abertamente que é necessário que ele morra. Jesus agora começa a falar para todos eles e para eles entender que é necessário que ele fosse crucificado para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Agora começam as perseguições, começam as lutas, e não é diferente na vida do crente. Eu sempre digo isso e sempre afirmo isso. Quando a pessoa quer batizar, eu sento com ela e eu falo: se você acha que o batismo vai te livrar das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, esquece. Não é assim. Ele vai te trazer sim mais luta, mais dificuldade. Por quê? Porque é a mesma coisa de eu apagar as luzes desta igreja e falar para você: corre no meio dessa igreja. Você vai sair daqui 10 minutos com as suas canelas todas vermelhas, todas roxas, de tanto trombar nas cadeiras, sim ou não? Porque a luz está apagada.
O povo que está lá nas trevas, o povo que está no pecado, nada mais, nada menos, eles estão com as suas mentes e com os seus olhos fechados, eles estão apanhando da vida, eles estão sofrendo da vida, mas eles estão ali, batendo, trombando, levantando, sem enxergar nada. Só que quando ele vem para Cristo, ele aceita Jesus e ele passa pelas águas do batismo, Jesus toca no interruptor, acende uma luz na vida dele, e ele começa a ver que tem um monte de obstáculos. Nossa, pastor, depois que eu batizei, um monte de coisa ruim apareceu. Não, elas estavam lá. O que Jesus fez foi te mostrar. O que Jesus fez foi te acordar e falar: filho, está aí, você precisa resolver. Essas coisas que estão aqui, estão tudo aí, não vão sair daí. Só que agora eu acendi a luz, dá para você andar nos corredores, correr nos corredores, sem trombar nas cadeiras. Mas as pessoas preferem olhar a parte ruim da situação. Irmãos, agora começa a perseguição, começa as dificuldades, começa os problemas, e Jesus avisou tudo isso. O que acontece com os discípulos? Abra comigo em João capítulo 21. Versículo 3. Passou-se 3 anos e meio daquela história que eu li para vocês. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus se transformou em alma vivente diante deles, Pedro, Tiago e João, junto com Elias e Moisés. Eles ouviram uma voz do céu que falava: este é o meu filho amado, ouçam. Passaram-se muitas coisas. Eu até antes de ler ali, eu quero falar isso. Quantos de nós está há anos na igreja? Quantos de nós já não passamos por muitas situações estando na presença de Cristo? Eles, no caso, passaram 3 anos e meio. 3 anos e meio vendo milagres. 3 anos e meio vendo transformações. 3 anos e meio na presença de Cristo. João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. É a mesma situação? Sim ou não? Igualzinho, se repetindo. Andaram com Cristo. E você sabe por que eles voltaram a pescar? Você pode ler um pouquinho para trás aqui. Jesus havia sido morto, Jesus havia ressuscitado, Jesus havia aparecido para eles várias vezes, inclusive depois de ressuscitado ele apareceu para Maria. Maria achou que era o jardineiro. Depois ele aparece para os 11 lá na casa de João Marcos, onde foi a última ceia. Aparece para os 10 na casa de João Marcos, onde foi a última ceia. Tomé duvida. 8 dias depois, você pode ler, a partir do versículo do capítulo 20 fala tudo isso. 8 dias depois ele aparece de novo na casa de João Marcos, onde foi a última ceia. Para os 11, aí Tomé estava lá, e ele fala: toca aqui nas minhas feridas, toca no meu lado. E então Tomé diz: verdadeiramente tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus até declara aquela frase célebre, né? Porque viste, creste, melhor aqueles que não viram e creram. Só que já fazia alguns dias que Jesus não aparecia, fazia alguns dias que Jesus não se manifestava, fazia alguns dias que eles estavam sós. Qual que foi a atitude de Pedro? Voltar atrás, voltar a pescar. Por que muitos de nós não vencemos, irmãos? Por que muitos de nós não alcançamos os objetivos que nós colocamos na nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos como esses discípulos.
errando, deixando Jesus, deixando a palavra. E tem duas formas, irmãos: apertou um pouquinho, ou a pessoa foge de Cristo, ou ela se apega mais. E tem outros que, se Deus abençoar ele financeiramente, se ele prosperar, ou ele se apega com Cristo, ou também ele deixa Jesus, porque agora ele tem onde passar os finais de semana, agora ele tem o que fazer. Irmãos, ontem eu não tinha nada para fazer, nada. E eu sou uma pessoa totalmente inquieta. Quem me conhece sabe, eu não consigo ficar parado. Eu monto no carro, eu monto na moto, eu saio para fazer alguma coisa. E ontem não tinha nada, não precisava nem comprar água para casa, porque tinha água nos galões. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Aí eu parei para analisar. Eu falei, por que eu não posso ficar em casa quieto? Por que eu não posso ficar aqui lendo a palavra do Senhor? Por que eu não posso sentar e meditar, ficar com a minha filha, brincar com ela? Daqui a pouco eu dou uma soneca. Não tem nada para mim fazer, eu estou sossegado. Mas não, irmãos, muitas vezes nós ficamos procurando picuinha para fazer, coisas erradas para fazer. Eu não consigo, outra coisa que eu não consigo, pegar o celular e ficar 1, 2 horas ali passando foto dos outros. Não consigo, irmão. Eu até entro, dou 3, 4 clicadas e já jogo o celular do lado, porque já não consigo mais ficar ali. Eu não consigo. Então eu falei, não tem nada para me fazer, eu vou ficar quieto. Irmãos, esses discípulos não tinham nada para fazer, por quê? Porque Jesus não aparecia para eles alguns dias. Jesus não se manifestava para eles alguns dias. Não é sempre que você vai sentir o poder de Deus, não é sempre que o Senhor vai falar contigo. Então eles começaram a voltar àquilo que eles faziam antes, a voltar naquilo que era a sua atividade antes. Só que essa não era a palavra de Deus para a vida deles, e novamente, 3 anos e meio depois, eles estavam lá sem apanhar nada. E por que eu acredito que Pedro voltou para essa situação? Porque ele havia pecado. Se você ler uns 4 capítulos antes aqui de João 21, você vai ver que quando Jesus foi preso, ele seguiu Jesus, sim ou não? No julgamento lá com Anás, com Caifás, com Herodes. E a hora que perguntaram para ele se ele estava com Jesus, o que ele falou? Não conheço. Daqui a pouco outra pessoa perguntou para ele e falou assim, você também é galileu? Você estava assim com ele? Nunca o vi, não conheço. E ele negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes. Você pode falar, pastor, mas isso tem a ver? Quando ele ressuscita, quando Jesus ressuscita, e ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena o confunde com o jardineiro. Então, a hora que ele fala Maria, ela fala Rabone, porque ela entendeu que era o próprio mestre que estava ali, Jesus ressurreto. Então ela abraça ele. A Bíblia não fala em abraço, mas pode ler lá que vocês vão entender que ela com certeza abraçou ele. Eu faria isso, vocês não? A pessoa que você mais amava, a pessoa que te libertou dos seus pecados, a pessoa que te deu uma nova perspectiva, de repente ela morre, você está chorando ali, de repente ela ressuscita e aparece para você a atitude de abraçar, irmãos. E por que eu falo que ela abraçou ele? Porque Jesus fala assim, não me contenha, ou seja, me solta que eu preciso ir, eu preciso andar. E ele fala assim para aquela mulher, Maria, fala para os discípulos ir para Galileia que eu estou indo para lá. E fala para Pedro me encontrar lá. Ele fala especificamente o Pedro. Por quê? Porque o Pedro estava com vergonha. O Pedro estava envergonhado pela situação. E agora eles voltaram a pescar. Voltaram às velhas atitudes do passado. Irmãos, quantos de nós temos a palavra de Deus? A palavra de Deus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não for por mim. Mas conforme vem as dificuldades, conforme vem
as necessidades, a gente acaba voltando para aquilo que nos amarrava. Para analisar vocês, irmãos, para analisar a sua vida, veja como ela era sem Cristo. Veja como ela era sem Cristo. Irmão, se eu começar a contar minha vida antes de Cristo aqui, vocês vão até achar que minha vida era boa, porque eu aprontava, hein? Eu empinava de moto, eu dava cavalo de pau de carro, eu corria, eu fazia de tudo que vocês pensarem. Na minha época, eu estou com 39 anos, a polícia era de Fusca. Rapaz, o meu prazer era correr dos homens, porque eles não pegavam com aqueles Fusca. Nossa, eu corria, e a casa do meu pai é de esquina, tinha um portão na frente e um portão no fundo. Eu corria, entrava por uma porta, saía pela outra, eles paravam, eu já estava longe já. Amava fazer isso. Só que eu tinha um vazio tão grande dentro do meu coração, irmãos, que eu tentava preencher com tantas coisas deste mundo. Tentava preencher com carro, tentava preencher com moto, tentava preencher com som, tentava preencher com mulher. A Juliana me conhece um pouquinho dessa época, e nós fazia farra mesmo, fazia farra, e era gostosa a nossa farra, não era que nem hoje não. Nossa farra era gostosa, brigar na rua era a coisa mais deliciosa que tinha. Brigava, no outro dia estava de bem de novo, era no soco, não tinha arma, não tinha nada. Mas eu tinha um vazio muito grande na minha alma, irmãos. Eu tinha um vazio tão grande dentro do meu peito, que todos os dias eu saía, todos os dias eu fazia de tudo para preencher, e eu voltava para minha casa novamente vazio. Eu voltava para minha casa com aquele buraco dentro do meu coração. Até que um dia, eu estava andando, que eu ia a pé da Arpron, que eu trabalhava na Arpron, até na JS Marela. Eu passei na frente da Igreja Universal, irmãos. Não tenho vergonha de falar, não. Universal é muito boa para ganhar as pessoas. Ela é complicada de mantê-las lá. Até porque vocês sabem que eles têm um grande problema, e o problema é o financeiro, né? A parte financeira. Só que eu não falo mal, não. Cada um tem a sua particularidade e cada um tem o seu problema. Assim como certeza alguém sabe de algum problema aqui dessa igreja, e deve ter realmente. Eu passando por frente daquela igreja, irmãos, eu li lá, acho que é, não me lembro muito bem, mas é Jesus Cristo é o caminho, né? Que fica escrito lá. Jesus Cristo é o Senhor. Eu li essa mensagem, eu falei, cara, o que é isso, hein? Eu vou entrar nessa igreja. E eu entrei naquela igreja, irmãos. Sentei no último banco, na última fileira, onde ninguém conseguia me ver. E escutei 5 minutos da palavra. E eu saí daquele lugar, irmãos, mais cheio, mais satisfeito de todas as noitadas, todas as bagunças que eu fazia, todas as mulheres que saía, todas as coisas erradas que eu fazia. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou satisfeito. E ninguém sabia, irmãos, eu passei a frequentar a Igreja Universal, sem ninguém saber, sem contar nada para ninguém, porque se eu contasse ainda mais na minha roda, irmãos, eu zombava dos irmãos que iam para a igreja, porque nós jogava bola, e os irmãos passavam tudo, porque tinha uma assembleia na rua da minha casa, um pouquinho para frente, passava tudo de terno, irmão, mas era, todo domingo era sarro, mas eu tirava sarro daquele povo indo para a igreja. Eu falei, agora eu vou falar que eu estou indo para a igreja, e quem me conhece também sabe, né? Eu sou meio louco, né? Eu gostava de ir na sessão do descarrego, que era na sexta-feira, para ver os demônios pular lá. Amava ver os demônios pular, irmãos. Tinha um medo de o demônio manifestar em mim, mas eu amava estar lá. Irmãos, eu comecei a frequentar e eu comecei a ver aquilo transformar minha vida devagarinho. Muitas das vezes eu saía da igreja na sexta-feira e ia fazer coisa errada depois do culto. Mas eu comecei a ver devagarinho aquilo me transformando, aquilo me libertando. E eu comecei a deixar a minha velha vida. Foi aonde eu conheci a Simone pouco tempo depois. E ela também queria algo novo. E coisa de 1 ano nós nos casamos. E eu fui viver em outro lugar. Fui morar em outro lugar. Por quê? Porque eu queria algo diferente para a minha vida. Eu não queria voltar atrás, irmãos.
porque eu sabia que aquela vida, ela me dava até um conforto não, porque eu não posso usar essa palavra, uma satisfação momentânea, mas depois eu ficava vários dias perturbado e vazio. Eu não queria voltar atrás de jeito nenhum. Os amigos ligavam: ô Júnior, vamos para lá, não vou. E eu sou uma pessoa, quem me conhece também sabe, eu não troco de número de celular. Meu número de celular, se você pegar de 11, 12 anos para trás, é o mesmo. Só mudei uma vez o número, porque foi a Amarela que me deu o número, depois eles pegaram de volta, fizeram portabilidade e perderam os números e perdeu o meu. Eu tentei recuperar de tudo quanto é jeito, não consegui. Então eu fui e fiz um plano para mim não perder o número. Então as pessoas me ligavam: tem meu celular, vamos para cá, vamos para lá. Não quero voltar atrás. Eu não quero aquela velha vida. Eu não quero de novo sentir aquele vazio no meu peito. Por mais que eu ainda estava começando, por mais que eu não tinha conhecimento, por mais que aquilo ainda estava nos primórdios, vamos falar assim, eu falei: aqui é o caminho. Jesus falou para aqueles discípulos logo no começo: vocês não vão pescar mais, agora vocês serão missionários, pescadores de homens. Mas bastou uma dificuldade, bastou um problema, bastou uma adversidade, olha eles lá pescando novamente. Grupo de louvor já pode subir lá. Versículo 4, João 21, 4. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhes: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Qual foi as respostas? Não temos. Quando nós nos afastamos de Cristo, irmãos, nós não temos nada para oferecer para as pessoas. Se eu me afastar de Cristo, eu não tenho mais nada para oferecer para as pessoas. Se eu me afastar da presença do Senhor, eu não tenho testemunho de vida para oferecer para as pessoas. Eu não posso me afastar de Cristo, porque senão eu não vou ter nada para oferecer. Eu não vou ter nada para dar para as pessoas. Viram um grande milagre no começo e agora estão vivendo uma dificuldade. Estão vivendo de novo o mesmo dilema. Estão de novo naquela velha vida. Estão de novo naquele buraco. Irmão, você tem uma coisa que, eu não sei, cada um tem o seu jeito, mas a gente tem que ser convicto no que a gente quer. É esse o caminho? Então eu vou batalhar para andar nesse caminho. Tem que estar lá na quarta-feira no discipulado, eu vou estar. Tem lá o coaching de quinta-feira, eu vou estar. Tem como eu fazer alguma coisa a mais, eu vou fazer. Irmãos, eu tinha 3, 4 meses de igreja universal. Eu ia evangelizar com os grupos, nem falava nada, irmãos. Que tinha sexo fora de casamento, que eu gostava de dar uns tapinhas de vez em quando, nem falava nada, eu ia lá e acompanhava o negócio, porque eu via que aquilo era o caminho. Eu ainda preciso deixar algumas coisas, mas aqui é o caminho, então eu já estou direcionando minha vida e eu não saio desse caminho. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa, eu falei assim: cara, você está bem, você está lendo a palavra, você está fazendo jejum, você está crescendo espiritualmente, não vai me arrumar em rosco, é daqui para cima. Eu tracei uma linha, irmãos, e eu falei: é daqui para cima. Em maio de 2003, eu e a Simone tivemos uma briga feia, e nós estávamos noivos, brigamos feio e largamos. Vai ser para um lado, eu vou para o outro, e amém. Nós tínhamos comprado uma moto junto lá, não lembro o que era, uma bis. Eu falei: fica aí para você, porque você precisa ir trabalhar, eu tenho a outra moto lá, eu vou com a outra moto. Largamos e não conversar mais.
O diabo é astuto. Eu tinha uma namoradinha que eu namorava antes da Simone. A Juliana até conhece ela, sabe quem é? Eu peguei minha moto, não sei se vocês lembram daquele posto que tinha na Andaló, ali na esquina, que lotava, e fui para lá. Cheguei lá, quem que eu encontro? Ela estava lá. Irmãos, nós conversamos meia hora e reatamos um namoro que já fazia mais de ano que nós não... Começamos a namorar de novo, eu e aquela moça. Só que eu comecei a perceber, irmãos, que cada dia que eu passava com aquela moça, cada vez que eu falava com ela, cada dia que eu ia buscar ela na casa dela, para sair, para comer uma pizza, para tomar um sorvete, eu via que eu estava voltando a pescar de novo. Eu percebia que eu estava voltando a pescar de novo. E um dia eu orei, eu falei: Senhor, isso não é para a minha vida. Isso não é o que eu quero. A Simone me acompanhava na igreja. A Simone estava comigo nos cultos. Essa menina, eu falo para ela ir, ela fala que ela fecha o olho, ela fala com Deus. Totalmente perturbada, irmão, mas ela falava com Deus fechando o olho. Eu vou na igreja sozinho, e depois sair da igreja tem que buscar ela na onde ela estiver. Não é isso que eu quero para minha vida, não. No outro dia peguei o telefone, liguei para a Simone e falei: nós pode conversar? Ela falou: eu ia te ligar. Falei: então vamos conversar. Conversamos, marcamos a data do casamento para 3 meses depois. Nem fui atrás mais da outra situação. Aí ela me ligou e eu falei: ó, esquece, filha, eu não quero. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é essa a direção que eu quero tomar para minha vida. Eu não quero voltar a pescar. Jesus já mudou minha vida, Jesus já transformou minha vida. E você está igual uma... Deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Igual uma âncora, já viu âncora? Ela pega você e puxa para baixo. Ela te faz parar. Falei: você está me parando, faz 15 dias que eu estou com você, e eu estou com aquele vazio de novo no meu coração, aquela situação. Eu não quero mais isso. É lógico que eu não falei tudo isso para ela. Eu só falei que eu não queria mais. Falei: eu tenho que estar com alguém que me lança para frente, que me lança a mais que eu sou. E casei com a Simone. Esse ano fazem 20 anos que nós estamos juntos. Estamos mais tempos juntos do que quando nós não estávamos juntos. 20 anos. Eu não volto a pescar, irmãos. Eu não vou voltar a pescar. Jesus já fez um milagre na minha vida lá no começo. Amém. Graças a Deus. É daqui para frente. Mas então o senhor não peca, pastor, porque Pedro pecou. Peco. E todas as vezes eu ponho o meu joelho no chão e falo: Senhor, não me deixe voltar para trás. É daqui para frente. É daqui para além. Não fico olhando para trás, irmãos. Os discípulos olharam para trás. E sabe qual a situação que eles estavam? Não tinham nada para dar para comer. Porque a vida deles não tinha mais testemunho, irmãos. Agora o pior de tudo. Vamos continuar lendo aí. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Essa é a pior. Você vai voltando para trás, o diabo vai te aprisionando novamente. Depressão, ansiedade, prostituição, drogas, bebidas, ele vai te envolvendo. Você não conhece mais o Senhor. Eles chegaram tão no fundo do poço que eles já não conheciam mais Cristo. Essa é a pior parte. Mas graças a Deus que tinha um ali, irmãos, que ainda tinha comunhão com o Senhor. Ele até acompanhou, mas ele era um homem diferente. Disse-lhes, pois, Jesus, 5: tem alguma coisa de comer? Responderam: não. Ele lhe disse: lançai a rede
direita do barco. O que ele falou lá em Lucas 5? Volta para o mar, lança a rede. O que ele está falando aqui? Não pegaram nada, né? Volta para o mar, lança a rede. E achareis, lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. A história se repete, irmãos. Vamos continuar lendo? Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. João, o discípulo que Jesus amava era João, o que recostou a cabeça no peito dele na última ceia, o que estava sempre perto de Jesus. Ele falou: Pedro, eu já vi isso acontecer, irmão, há 3 anos e meio lá atrás eu vi isso acontecer. É Jesus que está lá, queridão, é o Senhor. João conseguiu analisar e entender que Jesus estava ali. Então ele fala assim, aí ele fala: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era Jesus, que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Lógico que Pedro não estava nu, como nós sabemos o que é o nu. Ele estava só com as roupas de baixo, vamos falar assim, uma sunga. Ele se cingiu, porque é vergonhoso para os judeus ser visto só de sunga. Se jogou ao mar de vergonha, irmãos. Quantos de nós sabíamos onde estávamos, sabemos o que Jesus fez e como Ele te libertou, como Ele te resgatou, e muitas vezes tem deixado Jesus, tem deixado o Evangelho, tem voltado atrás. Quinta-feira eu até falei uma coisa aqui no coaching, aqui à noite. Sabe qual que é o problema do ser humano? Dar desculpa. Tudo ele tem uma desculpa. Só que a pessoa que é boa em desculpas, irmãos, ela não é boa em mais nada. Ela só é boa em dar desculpas. Tudo tem uma desculpa. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma causa para aquilo não acontecer. Só que muitas vezes você pode estar voltando para trás, você pode estar retroagindo. E sabe o que a Bíblia fala no livro de Lucas, 6 capítulos depois daquele que nós lemos, no 5, capítulo 11? O diabo ele anda ao derredor, e não achando repouso, ele volta para a sua antiga casa, e traz com ele mais 7 piores do que ele. Irmão, se Jesus não chega ali para lembrar aqueles discípulos de quem eles eram e quem eles teriam que ser, eles seriam aprisionados novamente. Irmãos, eu era um louco, não estava nem aí. Eu tinha 21 anos de idade, se não me engano. Eu faz em 2003, 2020, 17 anos. Isso, eu tinha 21, 22 anos quando eu me casei. 21 anos para ser exato. Mas eu vejo a graça de Deus na minha vida, irmãos. Mesmo sem conhecer Jesus, porque eu fui conhecer Jesus, eu já tinha 19, 20 anos, de ir daquele jeito, ia na igreja, mas ia fazer coisa errada, ou seja, eu ainda estava começando o Evangelho. Eu consegui ter o discernimento de olhar e falar: não posso casar com você, eu tenho que casar aqui, porque aqui vai me afundar, mas aqui me leva para frente. Eu consegui analisar a minha vida, enxergar o que Jesus queria para a minha vida e falar: é aqui que eu tenho que ir, esse é o caminho. Jesus chegou para aqueles discípulos e falou assim: para, vocês não vão conseguir pescar mais nada, o caminho de vocês agora é esse. E eles estavam lá de novo pescando. Eu tenho certeza que Jesus, quando alcançou vocês, irmãos, em alguma palavra, em alguma pregação, em alguma leitura, alguém falou alguma coisa para vocês, vocês sabem qual é a direção que Jesus quer para vocês, mas muitas vezes vocês não estão fazendo isso.
e estão voltando atrás, estão indo de novo para a pescaria. Eu não quero mais esse vazio no meu peito, irmãos. Eu não quero viver de novo a satisfação momentânea. Eu quero ser satisfeito o dia inteiro, todos os dias, a semana inteira, o mês inteiro. E Jesus ali faz novamente um milagre. Jesus ali faz novamente o mesmo milagre. Se você continuar lendo, eu não vou ler porque o horário nosso já foi. E eu até preparei uma mensagem pequena, irmãos, para falar pouco hoje. Se você continuar lendo, Pedro, Tiago e João, os outros discípulos que estavam com eles estavam em 11 no barco, chamaram outros barcos. Para quê? Para ajudar a tirar as redes, porque iam se rompendo. E a Bíblia fala que eles pegaram 153 grandes peixes. Não vou entrar nesse detalhe, irmãos. Depois, se você quiser, você pesquise. Não vou entrar nesse detalhe, até porque não é o intuito da pregação. Há quem diga que cada peixe, por isso que foi dado o número, significa o tanto de nações a serem alcançadas no mundo. 153 grandes nações, 153 grandes peixes. O número de países, vamos falar assim, que precisam ser alcançados. Jesus estava mostrando de novo para eles: filho, não é para pescar, não é peixe, é pessoas. Não é peixe, é vidas. E não é porque eu não estou falando com vocês esses dias que vocês têm que voltar para trás. Se você continuar lendo, Jesus fala assim para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos e serão minhas testemunhas. E ele estava falando do Espírito Santo. E Pedro então, junto com os discípulos, ficam em Jerusalém orando. E a Bíblia fala que eles oraram 51 dias. Você conhece essa festa? Às vezes você não se liga nela. Todo mundo já ouviu falar do Pentecostes? Não comemora o Pentecostes até hoje? Até hoje, depois da Páscoa, 51 dias é o Pentecostes. É a descida do Espírito Santo. E a Bíblia fala que até a sombra que Pedro fazia, se tocasse nos enfermos, eles eram curados. Se Pedro pusesse a mão nas pessoas, eles eram curadas. Essa era o caminho para Pedro. Essa era a direção para Pedro. Não voltar a pescar. Jesus manda te dizer nesta noite, irmãos: te libertei, fiz maravilhas na tua vida e te coloquei num caminho. Não sai dele. Não sai dele. Eu não queria nem pregar essa palavra nesse intuito, irmãos. Mas como eu oro aqui e mando Deus direcionar a minha vida, foi nesse intuito. Versículo 10 de João 21. Disse-lhe Jesus: traga dos peixes que agora vocês apanharam. Jesus falou lá no começo do ministério, 3 anos e meio atrás: volta e lança a rede. Encheram o barco, não tinham apanhado nada. Agora aqui, 3 anos e meio depois, Jesus morto, ressuscitado, já com o corpo glorificado, mas ainda na terra. Jesus andou 40 dias na terra, mesmo depois de ressuscitado. 40 dias na terra ele ficou, andou com os servos que estavam indo para o caminho de Emaús, apareceu para os discípulos. De novo ele fala: voltem, lance a rede. E de novo a Bíblia fala que eles pegam, e Jesus fala: na minha palavra, agora vocês têm. Agora traga dos peixes que apanharam. Versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, o que aconteceu? Ficou triste. Por que Simão ficou triste, irmãos? As atitudes não convinham com as palavras. O que ele estava fazendo não convinha com o que ele dizia. Eu te amo, mas eu estou fazendo coisa errada. Eu te amo, Senhor, mas eu não estou apacentando as suas ovelhas. Eu te amo, Senhor, mas eu voltei a pescar. Irmãos, testemunho fala mais do que 1000 palavras. Não adianta eu dizer que eu amo Jesus e fazer a obra do Senhor aqui nessa igreja de qualquer maneira, porque não tinha um altar, porque não tinha um forro, porque não tinha um ar-condicionado. Quem está comigo aqui desde o começo sabe, se eu digo que eu amo, eu faço. Se eu digo que eu amo, eu me sacrifico. Se eu digo que eu amo, não é uma chuva que me atrapalha vir na igreja. Se eu digo que eu amo, não é um homem, uma mulher, uma situação ou qualquer coisa que vai me tirar da presença de Deus, porque o homem é fraco. Sabe o que a Bíblia fala em Salmo 119, 105? Se eu não estiver errado, pois se eu estiver errado vocês pesquisem lá, mas eu tenho quase certeza que é Salmo 119, 105. Maldito o homem que confia no... Então, se eu digo que eu amo, eu faço. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Na terceira vez ele entendeu. Onde ele me achou, não mostra que eu amo ele. Onde ele me achou, de novo lá, pescando nas minhas velhas tarefas, nas minhas velhas coisas erradas, não mostra que eu amo. Então ele entristeceu-se. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. O caminho é esse, Pedro. Não tem que mudar. O caminho é esse, vai aqui. Não tem que sair desse caminho. Irmão, Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. Eu ainda brinquei com a Simone vindo para cá no carro. Eu falei assim: hoje é um dia que vai ter pouca gente na igreja. Porque uns foi para rancho, outros foi para cá, outros foi viajar, outros estão de férias, isso e aquilo. Eu falei, está capaz de chover até na hora do culto, então poucas pessoas vão estar na igreja. E a Simone falou uma coisa para mim que é uma verdade, mas que eu não tinha me atentado. Ju, vai estar quem tiver que estar. Quem tiver que ouvir vai estar lá. Cuidado para não voltar atrás. Cuidado para não largar a rede. Cuidado para não desistir. Pedro entristeceu-se pelo Senhor perguntar a terceira vez, porque ele não estava fazendo. Ele falava uma coisa, mas estava fazendo outra. E se você analisar a vida de Pedro daqui em diante, ele nunca mais foi o mesmo. Tanto é que, acredite, por livros apócrifos, não faça como eu de ficar procurando na Bíblia onde está escrito, porque não está. É livros apócrifos, ou seja, livros que não fazem parte da Bíblia. Acredite que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. A partir desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele andou 3 anos e meio com Cristo. E só depois da morte e ressurreição de Cristo que ele se converteu. E eu poderia provar isso para vocês se já não fosse 8h40. Porque Jesus fala para ele antes de morrer:
Pedro, quando te converteres, fortalece os teus amigos. Quando te converteres, e ele se converteu aqui. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, irmãos, não sei quanto tempo você está com Cristo, mas se você tiver com o coração duro, se você fizer a tua vontade, qualquer coisinha que acontecer, qualquer coisinha que alguém falar, você sai da igreja, você ainda não é convertido. Você diz uma coisa, mas faz outra. Porque o cara que ama Jesus, irmãos, ele não faz nada que o tire da igreja, que o tire da presença do Senhor, que o tire do caminho da salvação. Ele não faz nada que possa afastar ele do Senhor. Lembra que eu contei? Tivemos uma briga, largamos. Eu consegui em 15 dias, irmãos, ponderar e saber que um não me ajudaria em nada e que o outro, a outra pessoa, me alavancaria. Fiz instituto, casei em 2003, em 2006 eu fiz instituto teológico, ela estava lá comigo, grávida da Emanuele, fazendo instituto teológico. Se eu tivesse com a outra, irmãos, nem eu tinha feito, porque ela teria me desanimado. Pensa quem você tem posto dentro da sua casa, pensa quem você tem posto dentro do seu carro, pensa quem você tem posto na sua vida. Reflita sobre isso. Se ela está tomando o lugar de Jesus, ou se ela está te ajudando a servir Jesus. Ou vai precisar Jesus voltar, realizar o mesmo milagre que Ele realizou quando você se converteu, para você ver que Ele está na sua vida. Irmãos, Jesus está chamando nós de novo a voltar ao primeiro amor. Nunca deixe o primeiro amor. Nunca volte a pescar. Vamos orar, que as crianças já estão querendo descer. Vocês escutaram, né?